pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Jornada Virtual! Olá, sejam bem-vindos! E aí, Kiko, conta aí como foi sua semana? Tia Thalita, minha semana foi muito boa! E a sua semana, tia Thalita, como foi? Minha semana foi muito boa também, muito Ah, obrigada! que bom! Pessoal aí de casa, como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido muito legal! E aí, Kiko, tem alguma novidade? Tia Thalita, tenho novidade sim! Esses dias aí eu tava assistindo um vídeo, bem interessante. Tinha um montão de gente correndo pra rua, desesperado. Sim. Sabe por quê? Por quê? Porque tinha uma casa bem grande e a casa tava pra cair. Olha, eu me lembro desse vídeo, a casa acabou caindo mesmo, né? É verdade, tia Thalita. A casa caiu e sabe o que mais? Ainda bem que as pessoas saíram a tempo. E ninguém se feriu. Mas a casa acabou caindo em cima da casa dos vizinhos. E Kiko, você sabe me dizer por que a casa caiu? Eu não sei não, tia Thalita. Olha, provavelmente porque os donos da casa não procuraram um profissional da área, um engenheiro, para saber como fazer a fundação da casa. Você sabe que o tema da parábola de hoje fala exatamente sobre isso? Ah, é? Sim, o tema é o insensato e o prudente. Ah, que legal, tia Thalita. Sim, vamos assistir essa história com a tia Geralda? Vamos sim. Então vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma parábola do Senhor Jesus Cristo? A parábola de hoje se chama O Prudente e o Insensato e se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Vamos lá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Algumas pessoas da época preferiam, até construíam suas casas mais distante do rio, mas isso dificultaria um pouco, porque construir as casas próximas ao rio garantia a facilidade com as plantações, com os animais e a própria água para abastecer a casa, porque naquela época eles não tinham rede de tratamento de água como nós temos agora, que a água vem pelos canos, chega à caixa d'água da nossa casa e aí é distribuída para as torneiras e chuveiros da casa, não é mesmo? Os construtores, antes de começar a construir suas casas, precisavam achar um lugar seguro para construir. Achando um lugar seguro para construir, como que ele ia fazer? Se nesse lugar tivesse pedra e areia solta, terra também ali, aquela terra árida, ele primeiro tinha que limpar todo esse terreno, tirar toda essa areia, pedra solta e terra solta, remover tudo isso e depois abrir buracos até atingir a rocha para dali levantar o alicerce, onde seria em cima do alicerce construir sua casa. Porque um alicerce fundado na rocha sustenta aquela casa, a casa que ele vai construir. E o construtor insensato, que o Senhor Jesus está falando, ele não pensava na segurança. Ele se iludia com o tempo bom, né, que ele estava ali construindo aquela casa, esquecia, não se lembrava que podia vir a época das cheias dos rios, podia vir também uma tempestade repentina, que naquela região, naquela época, o tempo estava bom, de repente vinha aquele temporal e enchia os rios.
enchendo esses rios, as casas eram feitas próximas do rio por causa das facilidades para a vida deles, né? Transbordava e atingia as casas. Mas o insensato não pensava no que podia acontecer no futuro. Ele estava iludido com o sol ali, que estava tudo bom, estava com pressa de construir a sua casa e não investia tempo numa boa construção, fazendo tudo o que o prudente faz antes de levantar as paredes da casa, que era investir no alicerce firmado na rocha. As duas casas, durante a construção e enquanto está tudo bem, sem chuva, sem tempestade, sem o rio transbordar, aparentemente elas são iguais e são fortes. Mas quando cai a chuva, transbordam os rios e os ventos batem contra a casa, é aí que estas casas são colocadas à prova. É aí que a gente vai ver que o construtor que investiu tempo firmando o alicerce na rocha vai ter garantia de segurança. Sabe por quê? Porque aconteceu tudo isso. Choveu, ventou, os rios transbordaram. E sabe o que aconteceu com a casa do prudente? Não caiu, porque ela estava com o alicerce firmado na rocha. E a do insensato? A do insensato caiu e foi grande a sua queda, porque quando a água atinge o local onde ele construiu a casa dele, a água vai levando a terra solta que está ali por cima, a areia que está ali por cima e junto levou a casa do insensato. E foi grande a queda dele. O Senhor Jesus Cristo está explicando que aquelas pessoas daquela época e nós, todas as pessoas, precisam ouvir a palavra dele e praticar, colocar em prática. Ele fala no começo que quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o prudente que construiu a sua casa na rocha. O que é a rocha? A rocha é a palavra do nosso Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e Ele está nos ensinando que nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a rocha onde nós devemos alicerçar a nossa construção. Geralda, mas que construção? A construção da nossa vida. Nós estamos cada dia colocando um tijolinho, construindo a nossa vida. E como que nós devemos construir a nossa vida? Pautada na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para não mentir, não desobedecer o papai e a mamãe, não fazer fofoca, não tratar mal o amiguinho, não tratar mal qualquer pessoa. Na palavra de Deus tem todos os conselhos dos quais nós precisamos para viver bem, para viver agradando a Deus. Então, Jesus nos dá a orientação de viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está explicando para aquelas pessoas e para nós que quando nós estamos construindo a nossa casa, nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos aprendendo que nós devemos colocar em prática. Os problemas virão para as pessoas prudentes e para as pessoas insensatas. A diferença é que as pessoas prudentes vão usar o conhecimento da palavra de Deus nestes momentos, também nestes momentos de aflição, de sofrimento, de tristeza. Pode ser uma doença, pode ser a perda de um familiar, de uma pessoa que você ama, pode ser uma tristeza muito grande, pode ser que uma pessoa faça injustiça com você. Mas se você ouve a palavra de Deus, você pratica a palavra de Deus, você tem convicção que isso tudo vai passar e que você pode orar ao Senhor Jesus Cristo para te ajudar, para te sustentar, porque você tem fé, você crê, você aprendeu a palavra de Deus e você vive a palavra de Deus. Então Deus te faz forte na palavra dele para você vencer todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a tempestade que vier sobre a sua vida.
alicerce que eu falei? O alicerce ali forte na rocha? É esse alicerce que sustentou a casa. Não foi a casa em si. E nós, a mesma coisa. Quando nós passamos por algumas dificuldades e que a gente sai vitorioso, a gente tem que se lembrar que foi Jesus Cristo, o nosso alicerce, a nossa rocha, que nos fez passar por isso e continuar de pé. Então, eu fico por aqui, mas a jornada não acabou ainda, tá bom? Fica aí. Um beijo grande no seu coração. Obedeça sempre o papai e a mamãe e obedeça principalmente a Deus. Tchau, até a próxima. Agora é a hora das curiosidades. Vocês sabiam que na época de Jesus as casas eram bem frágeis por causa do tipo de materiais que eles usavam na construção? O teto geralmente era feito de barro e palha e as paredes eram facilmente atravessadas por ladrões. Olá, pessoal! Para a nossa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de bolinha de ping-pong, copinhos plástico, fita adesiva. Vamos lá? Agora é a hora das perguntas. O que aconteceu com a casa do Prudente quando caiu a chuva? Caiu, balançou, nada, porque ela tinha o seu alicerce firmado na rocha. Rachou. Tempo! Se você respondeu nada porque ela tinha o seu alicerce firmado na rocha, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste, vamos ter outra pergunta. E aí vieram as ondas e tchá! 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 E a casa continuou firme! Yeah! Ô pessoal, tudo bem com vocês? Me conta aí, como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Ah, que legal, hein? Nossa, a história de hoje tá muito legal, não é mesmo? Contando aquela passagem que Jesus explica sobre a casa, né? Sobre quem ouve a palavra dele e pratica. Como Jesus era inteligente. Na verdade,
como ele é inteligente, não é mesmo? Ele ainda vive. Então, olha, aí, depois que eu fiquei pensando assim, que eu vi, né, a história que a tia Geralda contou, eu fiquei pensando, fiquei olhando, observando, e aí eu lembrei que eu tinha esse brinquedinho aqui da casa aqui, e eu comecei a brincar com ele. Foi muito legal. E eu também lembrei do versículo, um versículo muito bacana para falar com vocês hoje, que é o nosso versículo da semana. E o nosso versículo da semana está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. E diz bem assim, ó: aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, em Deus, deve andar como ele andou. Olha só, é bem parecido com o que vocês ouviram, né? Quem ouve minhas palavras e as pratica. Ou seja, quem ouve aquilo que ele disse e faz aquilo que ele disse. Aqui está dizendo, aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como ele andou. Tá certo, gente? Agora, pensem aí, decorem o versículo para essa semana, tudo bem? Agora continuem com a nossa programação muito legal do Jornada Virtual, Tchau, tchau, gente! Eu vou continuar brincando aqui e lembrando muito da historinha de hoje. Tchau, tchau! Vamos para a nossa próxima curiosidade. Vocês sabiam que as casas do prudente e do insensato foram construídas com os mesmos materiais? E as duas foram construídas próximo ao leito seco de um rio, e que a única diferença entre elas são os seus alicerces? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E aí, cansados de ficar em casa? Eu também tô, sabe? Eu tava lembrando esses dias de um dia que eu fui pra praia há muito tempo atrás e eu fiz uma brincadeira que todo mundo gosta de fazer quando vai pra praia: construir castelinho de areia. Quem que já construiu castelinho de areia na praia? Muito bem, eu construí um castelo lindo na praia. Mas aí, adivinha o que aconteceu? Muito bem, vocês são muito espertos. Veio uma onda e a água foi vindo, até que derrubou tudinho o castelinho que eu tinha construído. E não é que a história de hoje tem um pouco a ver mesmo com isso daí? Ela fala que se havia duas pessoas, né? Alguém que construiu uma casa sobre a areia e alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Quem construiu a casa na areia, o que aconteceu? Veio a tempestade, veio as inundações e derrubou tudo. Mas quem construiu a casa na rocha, ela tá lá firme, não é verdade? E a música que a gente vai cantar, ela fala um pouco sobre isso também, tá bom? Então vamos aprender a nossa música de hoje do jeito que vocês já sabem. Eu canto e vocês repetem e depois a gente canta a música inteira. Combinado? Vamos lá que a música de hoje tá bem legal, eu quero ver bastante animação, tá bom? Vamos lá então. Ela começa assim, ó. Casas construídas na areia. Vocês, ó, pra dar uma animada. Não são uma boa ideia, não. Pois elas podem então desabar quando vier uma inundação. Casas na rocha são outra história.
bastante animação, beleza? Vamos lá então? Assim, casas construídas na areia não são uma boa ideia não, pois elas podem então desabar quando vier uma inundação. Casas na rocha são outra história, já não há mesma preocupação. Mesmo que venham as tempestades, firmes estão. Se eu ouvir tua palavra e também a obedecer, sábio serei e não terei o que temer. Pois tua palavra é rocha que me sustenta na tribulação. Nela estará sempre firme o meu coração. Meu coração. Vamos de novo? Assim. Casas construídas na areia não são uma boa ideia não, pois elas podem então desabar quando vier uma inundação. Casas na rocha são outra história, não há mesma preocupação. Mesmo que venham as tempestades, firmes estão. Se eu ouvir tua palavra e também a obedecer, sábio serei e não terei o que temer. Pois tua palavra é rocha que me sustenta na tribulação. Nela estará sempre firme o meu coração. Se eu ouvir tua palavra e também a obedecer, sábio serei e não terei o que temer. Pois tua palavra é rocha que me sustenta na tribulação. Nela estará sempre firme o meu coração. Meu coração. Muito bem, gente. Agora chegou a hora da nossa próxima pergunta. O que aconteceu com a casa do insensato quando caiu a chuva? Nada. Balançou, rachou, caiu porque ela tinha o seu alicerce firmado na areia. Tempo! Se você respondeu caiu porque ela tinha o seu alicerce firmado na areia, uhul! Você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste. E aí, pessoal? Voltamos! Kiko, que legal que foi o Jornada dessa semana, não é mesmo? Ah, foi bem divertido, né, tia Thalita? Aprendemos bastante. É. Conta aí pra galera o que você aprendeu. Tá, tia Thalita, a parábola de hoje foi muito bacana, sabe? Às vezes a gente aprende e ouve, né, coisas boas da palavra de Deus, mas não coloca em prática, né? É assim como a história que a gente estava falando agora, né, do vídeo, que as pessoas construíram a casa, mas não colocaram em prática, né, o conselho do engenheiro. Às vezes nem perguntaram. E na nossa vida, tia Thalita, o engenheiro é Jesus. Jesus. É Ele quem nos ensina a fazer as coisas tudo direitinho. E poder viver bem. Mas se a gente não colocar em prática, tia Thalita, a gente vai ser insensato, não
fizermos a vontade dele, vai dar tudo certo! Isso mesmo! Ai, Kiko, está chegando no final de mais uma jornada virtual. Mas olha, semana que vem, às 3 horas, temos o nosso encontro marcado novamente, não é mesmo? É isso aí, tia Thalita! Pessoal aí de casa, se inscrevam no canal da Igreja Batista do Redentor. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Então, até semana que vem e tchau, tchau! Tchau, tchau!